Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a CEMIG, que anunciou tanto o resultado quanto o novo pagamento de dividendos e mesmo assim a empresa cai quase 6% no dia de hoje. A gente vai entender isso e calcular juntos quanto a CEMIG vale de verdade. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A CEMIG acabou de apresentar um resultado, o lucro da empresa caiu quase 50% nesse balanço e junto com o resultado, ela trouxe mais de R$500 bilhão em forma de proventos para quem é acionista. O lucro caiu, mas a receita cresceu mais de 10%, então a gente vai entender esses números e o que explica toda essa queda de quase 6% em CEMIG 4. Aqui a gente fala das ações preferenciais e uma queda de mais de 3% no caso das ações ordinárias. Nos destaques da empresa, a CEMIG traz que o EBITDA e o lucro, eles são os maiores de toda a história da companhia, um EBITDA de mais de 11 bilhões e um lucro de mais de 7 bilhões de reais. No comentário rápido, o lucro real da empresa não é mais de 7 bilhões, a gente vai ver linha a linha e entender o porquê dessa queda e o valor real da empresa, além do que ela melhorou a qualidade do serviço dela, o DEC e o FEC, que são indicadores operacionais, eles continuam melhorando. Esse ano ela vendeu uma posição bastante relevante de quase 3 bilhões de reais na Aliança Energia. Quem levou essa participação foi a Vale 3, um recorde de investimento, quase 6 bilhões de reais. É um número muito forte, principalmente se a gente compara esse investimento alguns anos antes, quase 200 mil novos clientes conectados e destaque aqui para mais de 211 quilômetros de gasoduto construídos. A CEMIG também tem a operação dela voltada a gás natural. Na parte de transmissão, a RAP, que é a receita anual permitida, ela cresceu mais de 5%. A empresa tem uma baixa alavancagem, o cronograma foi alongado em 2 anos, tem a maior classificação dada pela Fitch, mas um dos principais pontos que impactou esse lucro menor, ele está relacionado à questão da dívida da empresa. Ela também teve o maior dividend yield de todo o setor elétrico em 2024, tem quase 2 bilhões ainda a serem aprovados, um JCP declarado de 1,9 bilhão e dividendos adicionais já declarados e pagos na metade do ano passado. CEMIG 3 e CEMIG 4, eles fecharam 2024 com um dividend yield bem acima de 2 dígitos. Então o EBITDA da empresa, ele caiu 21% na comparação anual. Aqui a gente está olhando o IFRS, que é o padrão internacional, e 10% de maneira recorrente. Quando a gente vai para o lucro, também uma queda, mas aqui uma queda bem maior. O lucro caiu quase 50% e de maneira recorrente, uma queda de 31%. Então, tanto a geração de caixa quanto o lucro final, eles caíram esse ano na empresa. A alavancagem, apesar de uma alta considerável, ela ainda está em patamares bastante saudáveis. Ela saiu de 0,89 para 1,30 em 2004, então em termos percentuais é de se considerar, mas uma alavancagem de 1,3 vezes o EBITDA, principalmente se tratando de uma empresa do setor elétrico, ainda está bastante tranquilo, o sócio ele não precisa se preocupar com a dívida da CEMIG. Quanto ao EBITDA e o lucro por empresa da holding, então temos a CEMIG-D, aqui a parte de distribuição, o carro-chefe da empresa, com a maior contribuição de geração de caixa. O EBITDA melhorou quase 20%, o lucro também cresceu, então a gente vê que a parte de distribuição ela foi muito bem. O grande problema mesmo foi aqui na CEMIG GT, que é geração e transmissão, uma queda de 55% no EBITDA e 71% no resultado final da operação. Depois tem a Gasmig, uma queda de 12% no EBITDA e 20% no resultado final. O EBITDA ajustado, aqui o recorrente, ele vai seguir uma linha muito parecida. CEMIG Distribuição cresceu tanto na geração de caixa quanto no resultado final, e CEMIG GT, geração e transmissão, caiu em geração de caixa e caiu 40% no lucro. Já na DRE da empresa, vai dar para a gente começar a explicar o porquê a empresa cresceu em receita, cresceu na principal operação, mas o resultado, o lucro final, ele caiu nesse trimestre. Então a receita cresceu mais de 2 dígitos, o que é um bom sinal, só que os custos cresceram quase 20%, então já cresceram bem acima daquilo
aquilo que a receita cresceu nesse ano. Então o lucro bruto ele caiu 9%. Depois a gente desce aqui para a parte do resultado financeiro e ele ficou negativo em 400 milhões de reais, uma variação de mais de 300%, porque no mesmo período de 2023 o resultado financeiro da CEMIG ele também foi negativo, mas em apenas 98 milhões. Então saiu de 100 milhões para quase 400 milhões negativos, e esse é o principal fator, é o grande impacto para o resultado da CEMIG ter caído nesse trimestre, porque mesmo que a gente leve todo o CAPEX, todos os custos e todos os investimentos em consideração, tudo isso já está mapeado, o mercado já sabe que ela vem em um ciclo muito forte de investimentos. Esse ciclo que iniciou em 2024 é o maior plano de investimentos da história da CEMIG, que multiplicou por 6 vezes o valor investido lá em 2018, mas isso já é informação a mercado e todo mundo leva todo esse investimento em consideração. Grande parte dele vai para a parte de distribuição. Distribuição é CAPEX intensivo, mas eu sempre gosto de comentar que não é como as pessoas falam, que distribuição não vale a pena. Para se afastar de empresas que trabalhem no setor de distribuição, a CEMIG é um exemplo disso, CPFL é um exemplo disso, diversas outras empresas fazem um excelente trabalho nessa linha, contanto que seja bem feito, ele é um setor extremamente rentável e ainda é aquele que mais gera receita no caso da CEMIG. Quanto ao operacional, a empresa está muito bem, a disponibilidade está satisfatória, indicador DEC e FEC, eles vêm melhorando a cada ano, bem abaixo do limite anual estabelecido, uma pequena piora aqui no FEC que diz respeito à frequência de interrupção, a parte de duração da interrupção, ela melhorou nesse ano e também teve um dos melhores resultados desse período. Em custo de pessoal e número de empregados, ela mantém os mesmos números, apesar de um aumento na quantidade de pessoal, o custo desses funcionários ele caiu na comparação anual, então operacionalmente a empresa está bem, controle de custos recorrentes a empresa também está bem, mas o resultado financeiro nesse trimestre foi quem prejudicou o balanço dela. A despesa financeira cresceu muito, 50% na comparação anual, e a gente já viu que o resultado financeiro ele saltou mais de 300%, puxado por conta da dívida. A dívida bruta da CEMIG ela teve um salto considerável, 25% em apenas um ano, mas esse não foi o grande impacto. A grande variação foi por uma questão cambial, que está vendo que aqui não tem mais após o fechamento de 2024, então existia uma dívida em moeda estrangeira e por conta de toda aquela alta do dólar, até dezembro de 2024, a empresa é obrigada a reconhecer essa variação e isso tem que ser jogado no balanço. Então a dívida da empresa cresceu, a despesa financeira e despesa com juros ela também cresce, a gente não pode deixar isso de lado, mas o principal fator foi esse efeito negativo de mais de 200 milhões de reais, então no comentário rápido foi um resultado de 400 milhões. Se a gente tirar esses 200 milhões, que são relacionados à variação cambial de uma dívida dolarizada, ainda sobrariam quase 200 milhões de reais, então o custo da dívida dela também aumentou nesse trimestre. Esses dois fatores foi o que trouxe esse resultado para casa de 1 bilhão de reais. Fora isso, a empresa também anunciou mais de R$500 milhão aqui em forma de JCP. Isso corresponde a quase 19 centavos por ação. A gente não tem diferenciação de CEMIG 3 e CEMIG 4, então tanto a ordinária quanto a preferencial, elas vão receber os mesmos valores, só que lembrando que juros sobre capital próprio, ele tem a incidência de 15% de imposto que já é retido na fonte. Então, para chegar ao valor líquido e para chegar ao dividend yield desse pagamento, a gente vai pegar o 0,18 em uma conta simples, tirar esses 15% de imposto, dá um valor líquido de 16 centavos por ação. A gente vai dividir pela cotação atual, que é de 10,72, e a gente vai ter um dividend yield, isso daqui é só multiplicar por 100, de 1,5% para esse pagamento. Para ter direito a ele, o sócio vai ter que estar posicionado no dia 25/3, que é terça-feira da próxima semana, e a CEMIG ela vai dividir essas duas parcelas. No comentário rápido, esse dividend yield ele já veio abaixo do esperado e a empresa também tem o costume de dividir o pagamento, então esse pode ser um dos motivos de toda essa queda na cotação. O primeiro pagamento fica para metade do ano que vem e o segundo só para o final do próximo ano. Então, mais um comentário: se você não é sócio da CEMIG, tem que ter paciência até receber o primeiro pagamento, porque depois que recebeu o primeiro pagamento, vem quase que automático, não exige mais tanto tempo de espera, ela tem outros pagamentos em aberto, mas a primeira vez exige paciência do sócio e é um ponto que a CEMIG poderia mudar e melhorar sua política de dividendos.
Outra coisa, muito se fala da questão da privatização, tanto da CEMIG quanto da Copasa. A gente já estudou isso daqui de maneira dedicada e aprofundada. Tem um movimento recente, o ofício da Copasa, e teve agora um pedido da CEMIG de deslistagem das ações da Latbex. A Latbex, ela é um segmento latino-americano da Bolsa de Madrid. Então aqui a gente se refere à Bolsa de Valores lá da Espanha e ela busca simplificação corporativa. Tudo isso tem que ser feito para uma empresa que quer enxugar e virar uma corporation. Esses são passos pequenos, mas ao que tudo indica, tanto CEMIG e Copasa, elas estão caminhando realmente para uma possível privatização e posteriormente uma possível federalização. Fora isso, o JP Morgan, ele traz uma recomendação de venda para a empresa e dentre os pontos que ele destaca é a questão dos dividendos. No ano passado ela pagou muito, depositou 113% a mais, um valor de quase R$ 2 por ação. Eles esperam uma queda nesse pagamento, um dividend yield que hoje fica acima dos 2 dígitos, deve vir para casa de 6,5%. Quem segue uma linha bastante parecida com o JP Morgan é o Itaú, que acabou de soltar um relatório falando para não se acostumar com esse alto dividendo da CEMIG e que apesar deles chamarem a atenção e a remuneração ela ficar acima de 10%, esse retorno em dividendos ele não deve se repetir nos próximos anos. Então JP Morgan e Itaú têm uma ideia muito parecida no que diz respeito à distribuição, ao pagamento da CEMIG. Então no comentário rápido, qualquer ruído nesse sentido, qualquer recomendação de venda abriria uma oportunidade e quem não é sócio e gostaria de ser sócio talvez tenha que torcer para que aconteça esse ambiente um pouco mais complicado, porque olhando para o operacional, a gente viu que todos os indicadores estão bem, a geração de caixa está muito boa, a margem está muito boa, a rentabilidade está muito boa, o crescimento tanto de receita e de lucros está num ritmo muito forte, própria gestão de dívida, que a gente viu que está na casa de 1,3 atualmente, ela ainda está excelente, então a empresa tem números muito bons, com uma remuneração histórica muito boa, ela é destaque e uma das melhores empresas de toda a Bolsa de Valores, e se não for por um fator externo, se não for por toda essa questão que envolve ela, dificilmente ela vai dar alguma oportunidade para quem não é sócio. Então talvez faria muito mais sentido que a pressão continuasse, que isso refletisse na valoração e na cotação da empresa. Que falando em valores e cotação, a gente vai fazer um exercício bem rápido para saber qual é o valor real da empresa. Será que esses números eles estão refletindo a realidade? Então, CEMIG 4, ela está cotada hoje a R$ 10,70, uma alta de mais de 30% nos últimos 12 meses, um PL de apenas 3,8 vezes, que colocaria ela como a empresa do setor elétrico mais barata da bolsa, um preço sobre valor patrimonial de 1,1 e um dividend yield acima de 12%. Então ela tem números que realmente chamam a atenção do sócio, mas aquele PL de 3 vezes, ele pode levar o investidor ao engano. Quando a gente pega o valor de mercado dela, de 34 bilhões de reais em bolsa, e confronta ele com o lucro anual, leva aquele PL de 3 vezes o lucro. Só que a gente tem que descontar todo o efeito não recorrente de 2,7 bilhões da venda da participação da Aliança Energia. E como ficariam todos esses números e o valor real da empresa? Será que a CEMIG ela está descontada hoje? Então a gente tem a empresa e o preço, o valor de mercado de 35 bilhões, um PL atual bastante atrativo, 3,8 vezes o lucro. Isso daqui significa que em pouco mais de 3 anos todo aquele capital investido já retornaria para o investidor, só que se a gente pega o lucro líquido recorrente, descontado daquela venda de quase 3 bilhões de reais, a gente chega num lucro anual de 4,4 bilhões. Ele faz todo sentido, porque a CEMIG é uma empresa que lucra um pouco acima de 1 bilhão de reais por trimestre. Então, quando a gente pega esse lucro e confronta ele com o valor de mercado, a gente chega a um PL real e recorrente de 7,83 vezes. Ainda é um PL interessante, mas será que ela está descontada? Quando a gente compara isso com o PL histórico, qual é o desconto desse 7,83 quando a gente olha para o histórico de negociação da empresa? Então, a gente vai ver que ela tem uma média de 7,73 e o PL atual ele é de 7,83. Então, a
CEMIG hoje, ela não teria nenhum desconto. Um comentário rápido, ela não está cara e ela está muito distante de estar cara, mas ela não oferece uma grande margem para quem é sócio. Do valor que ela está para baixo, a gente poderia considerar um preço justo, principalmente pensando em longo prazo, o histórico de lucros e também o histórico de distribuição dela. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente viu o resultado da CEMIG, os principais pontos que impactaram esse resultado, viu um anúncio de dividendos e viu também qual é o valor real dela, qual é o PL atual dela, quando comparado a esses números que a gente tem. Deixa no comentário se gostaram ou não, se pretendem aumentar a posição na empresa ou se não é sócio e está esperando uma oportunidade melhor. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela. Tem mais de uma centena de vídeos, material exclusivo, planilha e toda a metodologia do Value Investing. E se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição e através dele dá para negociar diversos benefícios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!